Para um relacionamento dar certo, é preciso seguir algumas regras, certo? A modelo Daniela Sicarelli que o diga. Ela pulou etapas do relacionamento quando subiu ao altar com o ex-jogador de futebol Ronaldo. Em apenas 9 meses, eles se conheceram, casaram e também se separaram 86 dias depois. Os motivos? Ciúmes, traição e incompatibilidade de gênios. E o que dizer sobre a fidelidade, uma das regras básicas para um casamento duradouro? Ashton Kutcher e Demi Moore pareciam não se importar muito com esse quesito. Isso porque, de acordo com a revista americana Star Magazine, os dois viviam um relacionamento aberto. O tabloide destacou ainda que Demi gostava tanto de mulheres quanto de homens, e Ashton podia ter relações com outras mulheres, desde que ela também pudesse participar. 6 anos depois, o casamento chegou ao fim. Fontes ligadas à atriz disseram que ela ficou enfurecida quando descobriu casos secretos do ator. Outro casal que viveu um relacionamento semelhante foi a atriz Gwyneth Paltrow e o músico da banda Coldplay, Chris Martin. De acordo com a revista People, quando a relação deles começou a esfriar, Gwyneth não se importava quando Chris saía com outras mulheres. Mas a tentativa de manter um casamento aberto fracassou e os astros se separaram depois de 10 anos de união. Após a separação, a atriz postou no site dela um artigo de seus conselheiros espirituais. Segundo os gurus, o casal não estava se divorciando, mas sim fazendo um desacoplamento consciente. Hein? Eles argumentam que nos dias de hoje, o casamento para a vida toda é inviável, já que a expectativa de vida das pessoas é de mais de 70 anos e elas não estariam preparadas biológica e psicologicamente para viver com a mesma pessoa por mais de 4 décadas. A alternativa, segundo eles, é ter 2 ou 3 relacionamentos sérios. Já sobre as consequências, eles não falaram, né? Verdade que nenhuma regra é tão absoluta que não admita exceções, mas é preciso conhecê-las bem para não se surpreender com o resultado do jogo depois. Dizem que toda regra tem exceção, mas hoje em dia parece que o que está acontecendo é o inverso. As exceções estão virando regras. Aliás, é sobre isso que vamos falar agora. Quais as regras para um relacionamento dar certo e quais as suas exceções? Vamos por onde tudo começa, no dicionário. Regra quer dizer princípio, código, exemplo, entre outras coisas. E exceção quer dizer rompimento do que se considera um padrão, um estado ou circunstância fora do comum. Em outras palavras, regras normalmente funcionam para a maioria, exceções nem sempre. Estamos aqui com a atriz e apresentadora Patrícia de Sabri e o Geraldo Luiz. Sejam bem-vindos ao programa. Obrigada. Muito obrigado pelo convite. Eu não sei se eu sou um aluno da Escola do Amor, porque eu estou faltando demais. Estou precisando aprender. Espero que eu saia daqui melhor do que eu entrei. Está de recuperação. Recuperação. Muita matéria. Tem uns 8 aí que eu estou tentando aprender e não aprendo. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre esse tema hoje, que tem muitas lições para todos nós aqui e para os alunos de casa também. Bom, para eles a exceção não funcionou, mas antes de conversarmos mais, vamos ver essa matéria sobre a história de cada um. Fui casada no papel, realmente assim, bonitinho, oficialmente, uma vez, e outra eu simplesmente morei muitos anos junto. O primeiro casamento durou, vivendo sob o mesmo teto, uns 5 meses e meio. O que deu de errado no primeiro casamento, eu acho que foi um conjunto de fatores, assim. Talvez a velocidade com que a gente se casou, nós não nos conhecíamos super bem. A gente passou a se conhecer muito mais depois da separação, que é uma coisa totalmente atípica, não é o caminho normal das coisas. Talvez o fator idade um pouquinho. O segundo casamento eu fui morar junto, na verdade, porque
eu vinha de um primeiro casamento, eu também não queria sair casando. E ele morava fora, então a gente não tinha muita alternativa, né? Quer dizer, ele me perguntou se eu moraria junto com ele para ficarmos juntos, porque ele morava na Bélgica e eu, teoricamente, no Brasil. Foram 8 anos e meio que a gente ficou juntos. E o que deu de errado? Talvez também um problema de idade. Nesse caso, ele era muito mais novo do que eu. Então eu acho que isso pesou bastante. Geraldo Luiz foi casado por 14 anos, mas, segundo ele, por um desgaste natural, a união chegou ao fim. Desse casamento, ele tem um filho, com quem tem um excelente relacionamento. Depois da separação, foram alguns anos de descrença no amor. Até que um caso se tornou conhecido do público. Foi seu envolvimento com a modelo e atriz Franciele Freduzeski. Ela, 7 anos mais nova que ele. O casal se apresentou no palco do Geraldo Brasil, programa apresentado por ele aqui na Record. O relacionamento durou apenas 3 meses. Geraldo diz que pela teimosia dos dois, somado à distância que os separava. Após essa decepção, Geraldo só se envolveu com moças bem mais jovens. E aí, a incompatibilidade de pensamentos foi outro obstáculo, já que elas não entendem suas ocupações, sua não disponibilidade total de tempo para elas. Bom, vamos começar com você, Patrícia. No seu caso, você casou com alguém de bem mais idade e alguém mais novo que você. Achando, Isso. provavelmente, não sei, que a exceção iria aplicar no seu caso, mas não se aplicou. Na verdade, naquele momento, essa exceção eu não via como exceção. Então, eu achava que não iria ter problema algum, enfim, eu acreditei naquela história, nas histórias, eu mergulhei realmente de corpo e alma. No primeiro, eu casei acreditando que ia ser para a vida toda, não foi. E eu acho muito em parte por causa da diferença de idade. No segundo caso, a menos idade, como não tinha dado com a diferença, né, do homem mais velho, eu imaginei que o homem mais novo poderia dar certo. Eu falei, bom, ali não deu, então aqui vai dar. Foi exatamente assim a sua... A minha lógica? A sua lógica, exatamente. Bom, agora não deu certo para um extremo, eu vou para o outro. Foi mais ou menos assim? 2 extremos. Pois é. Tentei um, não deu certo. Eu diria que sim. Eu diria que sim, porque pelo fato de não ter funcionado a primeira vez, a segunda história, você já vai com um pouquinho mais de, né, estofo, digamos assim, quer dizer, você já vai mais imunizada, você já sabe o que você quer numa relação, o que você não quer. E neste caso, a pouca idade dele foi um problema por causa da pouca maturidade, né? Eu acho que ali tinha realmente... Era um menino. Que para a mulher normalmente é realmente mais difícil, porque ela acaba tendo que fazer o papel de todos na relação, né? Exato, é bem isso. Eu era mãe, na verdade, de 2. Mãe do nosso filho e mãe dele. Então, é óbvio que em um momento eu falei, gente, tem alguma coisa errada aqui. Eu imagino, Patrícia, que você fez Você falou que não foi porque você queria investir na exceção, que você não sabia. Muitas pessoas não sabem que essas são exceções. Muitas pessoas acham isso normal. Aliás, muita gente mesmo está entrando em relacionamentos assim, com uma diferença muito grande de idade. E as pessoas pensam assim, que o amor vai vencer, né? Exatamente. Só que na hora, no dia a dia... Exato. O amor sai pela janela e o casal fica brigando, querendo resolver a situação, né? Geraldo, você teve uma experiência também com a diferença de idade? Sempre, sou teimoso. Sou muito teimoso. Tem uma coisa assim que é para falar do meu jeito. Por favor. Que você vai na escola do amor. Mas é para falar do meu jeitinho? Do seu jeito, por favor. Tá. Para nós que estamos no vídeo, o preço da felicidade é muito mais caro. É muito mais fácil uma mulher que não seja tão linda quanto as lindas da televisão se tornarem mais felizes do que as lindas de televisão. O preço para quem está no vídeo é muito caro. Porque as pessoas muitas vezes não são de verdade
da forma que a gente precisa que ela se torne de verdade pra gente. Por ser televisão, por ser uma bela atriz, uma bela mulher, por ser um apresentador, mas tarde apresentador, tem um homem que tem tantos desejos, sonhos, erros e acertos como você que está em casa. Então já começa por aí que eu já me fechei como uma ostra, com medo disso. É a minha autodefesa, essa minha solidão que eu vivo hoje, é uma solidão até feliz. E esses relacionamentos mais novos, que foram muitos, em alguns eu fui muito feliz, mas pesa assim essa questão da idade. Você tem 40 e poucos anos, você pegar alguém de 18, é o ônus e o bônus de um relacionamento, você sabe bem disso. Então não vem dizer, eu não sabia, não. Claro que você sabe que você tem uma idade de 44 e vem alguém de 19, 18, 20, vai ter sim conflitos de ideia, muito. Né? Então, quer dizer, para você estar na TV, no vídeo, causa a dificuldade, digamos, você vê que seria uma exceção hoje em dia você encontrar uma mulher de verdade por causa dessa sua posição? Claro, eu falo. Não que não há mulheres verdadeiras que possam olhar e falar, pô, atrás de um apresentador tem um pai de família, tem um cara que quer ser feliz, fazer uma mulher, mas já vem com interesse, é um outro interesse. Algumas de uma forma até natural, o cara, o apresentador, a televisão. Outras de uma forma mais maquiavélica para querer dar golpe, desde golpe da barriga. Puta cheio. É esse aí que eu vou pegar para engravidar, aquela coisa. Que no futebol tem as Marias Chuteiras. Garantir meu contra-cheque. Vou garantir meu contra-cheque. Quer dizer, provavelmente a pessoa que você vai poder confiar é uma pessoa que você vai poder acreditar, que vai ser genuína, uma pessoa que não é estranha a este meio. É claro que neste meio também é exatamente onde as outras pessoas podem se aproximar de você e, como você falou, tentar um golpe ou se apaixonar pela imagem da televisão, mas é bem mais fácil, por exemplo, a gente ver aqui muitas vezes nesse sofá casais que trabalham na mesma coisa, eles se dão muito bem no mesmo assunto, porque um entende o trabalho do outro, né? Então não tem aquele negócio de o ídolo, é o meu ídolo, não, ela está naquele mesmo nível. Então, provavelmente, essa pessoa virá deste meio, onde você já está. E, Patrícia, como é que era você no primeiro casamento, você casou com uma pessoa bem mais velha? Quais as dificuldades? Eu acho que é o tempo das coisas. A maturidade, a diferença da maturidade. Eu acho a maturidade, o tempo das coisas. Então, por exemplo, ele já tinha feito muita coisa que eu ainda não tinha vivido e que, obviamente, eu adoraria viver e viver com ele. Mas aí é um pouco, né, da ilusão, da ingenuidade, da pouca idade, da pouca experiência, no meu caso, de achar que ele pudesse fazer aquilo tudo comigo e, no caso dele, fazer tudo de novo, né? Então, eu acho que tem muito de ingenuidade, assim, de pouca experiência. Claro que, neste caso, ele, como homem mais velho, eu achava que ele poderia me dirigir um pouco, né? Me dar um pouco o caminho das coisas. E até me deu em muita coisa, inclusive até depois da separação e tudo mais. Eu comecei a ver as coisas com mais pé no chão, mais realidade, né? Não aquela coisa do príncipe encantado, vindo no cavalo branco. Eu acreditava um pouco nisso. Então, eu acho que o problema foi esse, eu querer fazer muita coisa com ele e não sozinha, né? Quer dizer, a hora de estar casada é fazer a dois, é viver a dois. Então, por que casou? Ah, não, mas vai fazer então você sozinha. Mas então, oi? Então eu não precisava ter casado? Então eu vou viver minha vida sozinha, né? Quer dizer, é um pouu isso, assim, eu acho que... assim como aconteceu também na minha relação com o belga, né? Quer dizer, o pai do Max, ele era muito menino e eu já tinha passado por muita coisa. Aí você agora estava fazendo com ele. Exatamente. É exatamente isso. Você estava querendo já assentar, ser mãe, isso. E ele... Menino, 23, 24 anos. Na época eu tinha 30. Então vocês podem imaginar, um menino. Então, aí eu acho que entra muito do egoísmo, sabe? Eu acho que se você casou com alguém mais jovem ou com alguém mais velho, teoricamente, tem que haver um comum acordo mesmo com relação a muita coisa. E muita compreensão. Porque, Exato. Por exemplo, o mais jovem, né, a pessoa mais menos experiente, ela não tem como mudar.
ela vai ser menos experiente mesmo. Ela não tem como ser madura, mas ela não tem como pensar como você, porque ela não passou pelo que você passou ainda, né? Então, fica mais difícil, pesa mais para a pessoa mais velha, porque ela tem que abaixar e compreender mais, né? E é isso que dificulta muito os relacionamentos. Alguns conseguem fazer, existem as exceções, por isso nós estamos falando aqui, mas eu gosto sempre de usar este exemplo. Se você tem uma doença e você tem um médico cujo índice de sucesso é só 10%, quer dizer, 9 pacientes morrem na mão dele. Você não iria operar com este médico. Você ia procurar alguém com mais chance de sucesso. E na vida amorosa é igual, você não vai pela exceção. Mas infelizmente as pessoas caem muito nessa história de príncipe encantado, de amor. Não, a gente se ama, o amor vai resolver. E na crença do amor, a pessoa fica cega, ela pula muito cega numa situação e quando ela acorda, ela já está lá dentro. E o que vocês estão falando, que eu estou vendo aqui, lendo da história de vocês, é o seguinte: vocês aprenderam a usar mais a cabeça, né? Muito mais. Geraldo está mais cuidadoso, cauteloso, você também, quer dizer, então vocês estão passando para o amor inteligente, que é o que pensa antes de pular. Falando em inteligência, amor inteligente, nós temos aí algumas estatísticas que é bom prestar atenção. Você, aluno de casa, veja só o que costuma dar certo e o que costuma dar errado. O amor. Homens e mulheres vivem na busca incansável pela tal fórmula perfeita. Algumas questões geram dúvidas e assombram a vida de muitos pombinhos apaixonados. Afinal, fazer sexo antes do casamento, juntar as escovas de dente ou mesmo casar com uma grande diferença de idade pode atrapalhar a relação a dois? Algumas pesquisas dizem que sim. Esse estudo, por exemplo, revelou que casais que têm relação sexual depois da cerimônia religiosa são mais felizes. A pesquisa ouviu mais de 2.000 pessoas e concluiu: parceiros que praticam o ato sexual depois de oficializar o casamento têm um nível de satisfação 20% maior do que aqueles que praticam sexo antes do casamento. Optar por um parceiro muito mais velho também pode trazer problemas. O último levantamento do IBGE mostrou que aumentou de 20,7% para 24% o número de uniões onde a mulher é mais velha que o homem. E isso não é um bom sinal, pelo menos para os dinamarqueses. Analisando os dados de mais de 2 milhões de casais, os pesquisadores perceberam que quando a mulher é entre 7 e 9 anos mais velha que o parceiro, o risco de mortalidade é 20% maior. Já quando ela é mais jovem, o risco também existe, mas cai para 10%. E para quem pensa em morar junto, é melhor analisar. Só nos Estados Unidos, o número de pessoas que optaram pela união cresceu 1.500% no último meio século. Na década de 60, cerca de 450 mil casais não casados viviam juntos. Hoje, o número passa de 7 milhões. Quer dizer, nós não estamos aqui dizendo que estamos criticando as pessoas que são as exceções. Nós já tivemos aí, sentado nesse sofá, casais que foram exceções, que aliás são histórias de superação, mas novamente reforçando, não é se baseando nas exceções que você vai tomar uma decisão tão importante na sua vida quanto se entregar para alguém e se casar com essa pessoa. Porque relacionamento já é difícil, tá? Sem essas complicações, já é difícil. Então, você tem que usar a inteligência para pensar assim, bom, já que é difícil, não vamos complicar a situação, né? Não vamos criar mais probleminhas como essas exceções. Exato. E também o outro extremo é não se fechar para o amor, né? Não é porque você errou algumas vezes, teve decepções, que você agora eu não quero mais saber, né? Não é o seu caso, eu entendo que você já está num relacionamento. Já estou há 2 anos e super bem. Justamente, praticamente, está na mesma década que eu. Ok. Tem uma diferençazinha, mas aprendeu, é uma diferençazinha. Né? Aprendeu, né? Aprendi, né? 2 anos já de relacionamento. 2 anos, Alguma coisa da história de vocês, do relacionamento de vocês, desses 2 anos, que você projetando lá para frente, 5, 10 anos, te preocupa, te ver,
é como um sinalzinho, olha, isso aqui pode ser um problema lá na frente, alguma coisa? O que mais me preocupa nesse instante, talvez, são os filhos, né? Porque, obviamente que os dois dele não são meus, o meu não é dele, então isso é a única dinâmica que a gente vê um pouco mais de dificuldade e que a gente tem muito carinho, assim, sabe? Que a gente conversa muito. Uma dica, Patrícia, é você lembrar que nesses casos de famílias, digamos, que estão tentando se reintegrar, né? Ou se integrar, na verdade, duas famílias separadas tentando se tornar uma. É você entender, todo mundo em casa pode aproveitar essa dica, entender que quem dá ao padrasto ou à madrasta o papel de pai não é a madrasta nem o padrasto, são os filhos. Eles que dão a você esse direito, olha, eu vou tê-lo como meu pai, tê-la como minha mãe. Como que eles dão esse direito? Duas coisas especiais. Primeiro, vendo o bem que você está fazendo ao pai ou à mãe. Se você faz muito bem ao pai, aquele único pai que sobrou, que está ali com eles, né? Então eles vão começar a admirar você também. E segunda coisa é você conquistar essas crianças, né? Você conquistar esses filhos não querendo impor jamais a sua posição. E para a ostra ali? Para a ostra? Olha só. Tem uma perolinha aí dentro. Tem que entrar. Tem perolinha aí dentro. Mas assim, olha, se eu estiver errado, não é pessimismo sentimental, não, nem frustrado. Quero dizer o seguinte para vocês ali na escola, eu não sou frustrado, não. De verdade. Estou louco para ser amado e para voltar a amar, principalmente de uma forma diferente. Mas eu não vejo hoje as pessoas mais falando de amor. Eu não vejo mais casais unidos pelo amor. É duro ouvir isso, mas pelo que eu vejo. E casais casados mesmo, que eu conheço, gente da televisão, principalmente, a aparência do amor. A aparência do amor é maravilhosa. Aparenta ser tão lindo o casal, é só aparência. Aparência ser tão feliz, na revista são lindos. Né? Então já Nos tem uma flashes, dica para você. Você precisa de novos amigos. Fora da televisão? Fora da TV? Talvez fora. Amigos que são verdadeiros, né? Para você reacender a chama do amor, dar uma chance para o amor de novo, você vai ter que começar pelo primeiro degrau da escada. O primeiro degrau da escada do amor é a amizade. É você se abrir para uma amizade com alguém. Se você tentar pular lá para cima, que é o amor, que é o casamento, a entrega, como você falou, você se entregou de uma forma, eu diria que você pulou lá para cima da escada. Quando você viu, você deu um passo maior que você deveria. Então, se você começar com amizade, mesmo que você erre, é só o primeiro degrau, a queda não vai ser muito alta. Então, o seu caminho é por aí. Não é encontrar alguém que você vai se entregar e começar a namorar, mas é se permitir ter amizades de pessoas potenciais que poderão futuramente se tornar porque na amizade candidatos. que você começa a conhecer a pessoa. Exato. Né? Sim. E aí você vai poder usar a cabeça e pensar, peraí, essa pessoa tem um perfil que eu gosto, que eu preciso para uma pessoa, para ser uma esposa, talvez. Ou não, essa pessoa não tem esse perfil. Então você conheceu a pessoa primeiro antes de entrar no relacionamento com ela. Sou um cara muito tranquilo. Teve uma das situações, no sábado à noite, eu gosto muito de ler. Aí estava lendo, a pessoa falou assim, a gente não vai sair não? Eu falei, não. A gente vai tomar nosso vinho, vamos fazer o nosso jantar, e eu quero ler e tal. Não, que vai ter uma festa, e eu não gosto de festa. Não gosto, odeio balada. Odeio! Não gosto. E, enfim, aí já começa, aí você já começa, aí vem a frustração, aí a pessoa vai naquele Começa canto. a fazer assim, né? Aí parece que tá ficando do seu lado por obrigação, ou porque eu gosto, então... Então, já que você gosta de ler, você deve gostar de escrever também. Também bastante. Então, Mais escrever. tarefa de casa. Você vai colocar no papel as suas amizades femininas. Quantas amigas você tem? Não colegas, amigas. Pessoas que você pode dizer assim, olha, eu poderia chamar essa pessoa para sair ou para me ajudar em alguma coisa, ou vir aqui em casa. Coloque. Se a lista está pequena, você precisa ampliar essa lista. Não quer dizer que você vai colocar nessa lista só pessoas, só mulheres, mas também homens, porque ela pode ser irmã de um dos seus amigos hoje, uma amiga de um dos seus amigos hoje. Então, comece a pensar em amizades, que é o caminho para você. Renato, quer jantar em casa? Leva isso para jantar em casa. Então,
Mas eu acredito nisso, que uma boa pessoa pode trazer outra. Sem dúvida. Boas amizades levam a caminhos muito bons, em tudo, em qualquer... Então pense especialmente no seu caso, que o seu caso é principalmente de quê? Falta de confiança ou desconfiança. Né? O seu caso é de desconfiança e falta de confiança. E isso você lida através de, pouco a pouco, permitindo às pessoas que você vai conhecendo. Essa pessoa eu permito no meu círculo de amizade, essa pessoa eu não quero no meu círculo de amizade. E do círculo de amizades é que você vai escolher a sua futura esposa. Bom, obrigado, Geraldo. Obrigado, Patrícia, Obrigada pela participação. Sucesso no seu relacionamento. Sucesso para vocês, tá bom? Nós esperamos que a próxima vez que o Geraldo vier no programa, ele tenha uma parceira, né, Renato? Bem, como eu tenho pressa... Porque essa segunda vez. Bem, como eu tenho pressa, gente, no sábado que vem, eu estarei aqui de volta para contar uma nova história. Muito obrigado. Obrigado, um abraço a vocês. Obrigada a vocês. Bom, não é por acaso que as regras existem. E se queremos ter mais chances de acertar, precisamos aproveitá-las da melhor maneira possível. E claro que as exceções sempre existirão, mas reforçamos que são raras. Pode funcionar? Pode, mas na maioria das vezes não funciona. A gente queria deixar um recado, uma dica que para cada exceção que você escolhe no seu relacionamento, ou seja, apostar naquela exceção, você vai ter que fazer um esforço muito grande para compensar por ela. É o caso do médico novamente. Se 9 de 10 pacientes morrem na mão dele, você vai precisar de muita fé que você vai ser aquele um que vai sobreviver. Então, mais fé por causa daquela exceção. E no caso dos relacionamentos, se você opta por aquilo que raramente funciona, você vai ter que fazer muito mais esforço para aquilo funcionar. Aliás, não só você, esse é que é o problema. Às vezes você está disposto a fazer o esforço, mas a outra pessoa não está. E é nisso que você tem que pensar. Agora nós vamos ajudar um casal que falou corajosamente sobre 2 problemas muito sérios e capazes de abalar qualquer casamento. Ele não consegue esquecer uma traição e ela não consegue ter prazer com o sexo. Antônio e Jeane, vamos ajudá-los no laboratório de hoje. Eu gostaria de saber por que você desconfia tanto de mim. É coisa que aconteceu no passado, entendeu? Que me magoou muito. Eu te traí, você também me traiu. Eu cheguei pra você e te contei como você chegou pra mim e contou. E eu te perdoei e você fala que me perdoou, mas no fundo, a cada 10 palavras que você fala, 11 é sobre essa maldita traição. E me deixa muito triste. Na vez que a pessoa ligou pra você no seu celular, quem atendeu foi eu, a primeira vez. E você falou pra mim que era amigo seu. Só que a segunda vez você chegou a trazer ele na porta da casa da nossa avó. E no dia que você chegou em casa, no horário, que eu perguntei a você quem é aquele cara, o que é que você falou pra mim? É amigo da minha tia. É por isso que eu não consigo confiar numa palavra que você fala através dessas coisas. Porque todo momento você estava mentindo pra mim. Foi 7 anos de mentira. Eu não vou mentir pra você. Eu também errei, mas não fui capaz de fazer o que você fez. Bom, vamos então, já Antônio e Jeane, falar sobre essa questão da traição, né, que aconteceu de ambos os lados, e o Antônio está com muita dificuldade de deixar isso para trás e avançar. Muito bem, Antônio, você escolheu continuar com a Jeane. Você a traiu, ela te traiu e você escolheu ficar com ela. Não é prático nem lógico você continuar a relação e não deixar o passado onde ele está. Se ela não mente mais para você, eu pergunto, desde que você descobriu essa mentira, desde que você descobriu essa traição, que ela confessou para você a traição, ela continua mentindo para você? Ela continua traindo você? Se a resposta é sim, então você está sendo o otário da história. Mas se a resposta é não, então você não pode continuar revirando o passado e culpando-a por aquilo que ela já deixou de fazer. A razão por que você continua fazendo isso é porque você está ferido. E você está agindo deste trauma que feriu você.
Isso não é uma atitude de razão, de inteligência, é uma atitude emotiva. Enquanto você não aprender, deixar de ser emotivo sobre isso e passar a ser racional, quer dizer, prático, acabou, passou, eu estou junto aqui com ela está comigo agora, eu nunca mais a peguei numa mentira, ela não está traindo mais ninguém, não tenho mais razão de desconfiar. Ser prático sobre isso, então, se você começar a fazer assim, você vai ser diferente nesse casamento. Agora, se a Jeane está mentindo, realmente vai ser difícil para o Antônio esquecer o que aconteceu. Porque existe uma diferença muito grande entre perdão e esquecer. Você quer que ele perdoe você, que está certo, ele perdoa, diz, né, tem que perdoar para estar no relacionamento. Mas como é que ele vai esquecer o que aconteceu ou deixar para lá, para o passado, se o passado continua no presente? Se ele ainda pega coisinhas que você falou ou deixou de falar, aí fica difícil para ele sempre vai lembrar que, peraí, se ela está mentindo, talvez tenha alguma coisa ali por trás dessa mentira. Então a sua atitude logo tem que ser de total transparência para com ele, nunca de medo de esconder nada, para que você possa resgatar nele a tranquilidade e a confiança na relação. Mas não é só isso, há outros assuntos que estão também afetando a confiança do Antônio. Vamos continuar assistindo. Você tem medo de andar comigo de mão dada? A gente tá de boa andando de mão dada, quando der fé você solta a minha mão, abaixa a sua cabeça. Isso me traz uma aflição do passado. Não vou mentir pra você, isso me relembra muito o passado. Eu lembro daquele dia que a gente estava num comércio e eu só porque eu estava conversando com uma outra pessoa, uma coisa que não tinha nada a ver, você chegou em casa e armou um escândalo, falou um monte. Numa fila pra pagar alguma coisa, tá conversando com uma pessoa que você nunca viu na sua vida. Isso pra mim, acho que não existe isso aí. Em relação à nossa vida sexual. Antes de falar da vida sexual, vamos só esclarecer, Antônio, essa questão do caixa. Claro que não tem nada a ver. Se ela simplesmente estava sendo cordial, como qualquer ser humano, tudo bem. É claro que você tem essa desconfiança por causa do passado, mas aí é que está, você não deixa o passado no passado, então tudo que ela faz hoje faz você lembrar do passado. Se ela não dá a mão para você na rua, se ela solta a mão de você, ou se ela está olhando e tem um homem na direção de onde ela está olhando, você já está preocupado. Mas por quê? Porque você está conectando tudo do presente ao passado. E você está vendo coisas onde não existe. Se é o caso da Jeane, se fosse, ou se é o caso dela ser uma pessoa assim, atirada, vê um rapaz na fila do banco e puxa a conversa, e abraça, me dá um beijo aqui, tá aqui meu telefone. É outra história, mas não parece que é este o caso. Então, Antônio, você tem que relevar. Você não vai poder trancar a sua esposa dentro de 4 paredes e impedir que ela viva uma vida normal. Daqui para frente, ela vai ter situações em que ela vai ter que interagir com pessoas do sexo oposto. E você não pode fazer disso um grande problema, porque isso não é um problema. É só você que está fazendo um problema disso. Okay? Então, se ela não dá a razão no presente, não traga para o passado à tona novamente, ok? Só essa dica daí. Vamos continuar assistindo. Você sabe que eu não consigo ter um orgasmo, que eu não tenho vontade de ter relação, mas nem por isso você sempre nunca entende quando eu não tô afim. Tá meio difícil para mim, para entender como é que você tem que soltar o seu orgasmo, de realizar o teu desejo de ter uma relação suavemente realizada, entendeu? Se você não me ajudar, como que a gente vai ter uma boa vida sexual legal? É bom você ir no médico, procurar um médico, procurar uma solução para esse seu problema de orgasmo. Eu já fui no médico, já fui no ginecologista, já conversei com ela. E ela falou que precisa muito que você vá no médico comigo, que você vá até o médico comigo, pra gente estar conversando em relação a isso. Mas eu sei que você quase nunca tem tempo. Mas agora eu tenho. Agora não falta tempo, né? Eu gostaria que você me ajudasse mais em casa, porque você é um pouco desorganizado. Antes eu fazia tudo pra você, você mesmo via. Eu lavava a sua roupa, fazia comida pra nós dois, te ligava pra fazer jantas pra você escolher o que eu queria, que você queria comer. Mas através da coisa que aconteceu,
Eu fiquei meio assim, meio desligado das minhas obrigações como marido seu, entendeu? Eu vou fazer você feliz e eu quero contar com você também, entendeu? Eu sei que nosso relacionamento vai dar certo, sim. Se eu tô com você é porque eu confio em você, aprendi a confiar e a cada dia que passa eu tô aprendendo a te respeitar. E se eu tô com você é porque realmente eu te amo ainda. Ok, então a parte sexual está atrapalhando ainda a questão da confiança, né? Remete de volta à traição. Ele, claro, se ele sabe que houve traição e ela não tem interesse sexual nele, o pensamento, a pulga atrás da orelha fala: será que ela ainda não está te traindo com outro, por isso que ela não tem interesse em você? Mas ele falou que ele vai no médico com ela, isso é legal. Agora, ele pode também aprender muito com a palestra que nós fizemos sobre sexo no casamento blindado. Por quê? Muitas vezes o problema não está na mulher. E nem é um problema físico, fisiológico. É um problema, normalmente problemas sexuais, o problema de orgasmo, da falta de orgasmo da mulher, é normalmente emocional, é falta de coordenação do casal na cama e fora dela. Então, na palestra que nós fizemos, chamada Sexo em um Casamento Blindado, nós abordamos por quase 3 horas o assunto exaustivamente. Eu queria recomendar, Antônio e Jeane, que vocês investissem adquirindo este DVD da palestra e assistissem juntos. Antônio, assista junto. Você tem um papel crucial em ajudar a sua esposa a chegar ao prazer sexual. E você, Jeane, também tem um papel muito importante. Assistam o DVD. E amanhã nós vamos ter, Antônio, uma palestra e você precisa assistir essa palestra para você aprender a vencer este sentimento de trauma por causa da traição. Queremos convidar você para estar na palestra amanhã com a gente às 18 horas. Vamos falar mais sobre isso no decorrer do programa. E no próximo bloco, homens falam abertamente sobre um assunto difícil, mas cada vez mais comum: solidão masculina. Afinal, que papo é esse? Fui ficando mais isolado, ela também, cada um no seu canto. O que pode mudar na sua vida em 1 minuto? A cada minuto, você tem 300 chances de se apaixonar ou de se interessar por alguém. Sim, a neurociência afirma que o cérebro humano precisa de apenas 0,2 segundos para despertar o amor. A cada minuto, 3 pessoas dizem sim e se casam. A união não demora mais que 1 minuto para ser formalizada. Um desses 3 casais vai se separar, o que significa que a cada minuto um divórcio é assinado. O que você vai fazer com o seu minuto? 120 minutos para blindar seu casamento. Seu casamento protegido, 1 minuto de cada vez. Seu casamento ainda tem 1 minuto de vida? E agora, outra situação que envolve confiança. O que você faria se o seu parceiro confiasse mais nas opiniões de um amigo que nas suas? Vamos ver a simulação para entender melhor o que se passa com esta aluna. Acompanhe. Olá, Cris e Renato. Estou com um problema. Meu marido tem um amigo que mais parece uma pedra no meu sapato. Parece que eu me casei com ele. Tudo que o meu marido faz é em torno do amigo. Ei, Natália, tudo que acontece em casa, o amigo fica sabendo. Noronha vem me ajudar a trocar a resistência do chuveiro. Ai, amor, não precisava, né? Era só comprar que eu mesma trocava, é tão fácil. Que isso, Natália? Afinal, amigo é pra essas coisas, né, Pedrão? É claro. Deixa comigo. Já estou cansada. Eu tento conversar com ele, mas simplesmente entra por um ouvido e sai pelo outro. Poxa, Pedro, coisa mais chata é essa você ficar trazendo o Noronha aqui pra arrumar as coisas de casa. Que nada, amor. Ele faz questão de participar. O cara é como se fosse meu irmão, ele vem com prazer. Pedro, acontece que eu não me importo com o que ele sente. Eu sei que eu tô ficando constrangida. Poxa, todo lugar que eu entro aqui em casa tá ele. É no banheiro, no quarto. Daqui a pouco o quê? Ele vai estar aqui, no meio da gente, dormindo? Poxa, Nath, o Noronha não tem malícia nenhuma. Quando eu falo pra ele das coisas aqui de casa ou da nossa relação, ele sempre se prontifica a ajudar. Eu fico sem jeito de recusar. Ah, fica sem jeito de recusar? Então só ficar com a sua boquinha fechada. O que acontece entre 4 paredes, Pedro, fica aqui entre nós. Deu pra você entender? Pode deixar, amanhã eu explico isso pra ele. Explica, Pedro. Explica! Eu acabei
acabei de dizer que não é pra você falar mais nada pra ele. Nada, Pedro. Casamento é casamento, Pedro. E amizade é a parte, entendeu? Preciso de uma orientação. A separação, a essa altura do campeonato, está descartada. Estou grávida. Agora minha rainha tá carregando o nosso príncipe. Olha só os 2 pombinhos aí. Parabéns à futura mamãe, parabéns. E aí, Pedrão, beleza? Obrigada, Noronha. De nada. Pedrão. Agora você vai ter que trabalhar em dobro, hein, compadre? Olha só, tá vendo? Compadre? Você não falou nada pra ela, Pedro? É, mais ou menos. É que já faz tantos anos que eu te convidei e a gente era adolescente, né? Faz muito tempo. Eu esqueci de comentar em casa. O que devo fazer, Cris e Renato? Complicada essa situação, realmente. Porém, há algumas maneiras de você navegar isso. Primeiro, não adianta você ficar batendo de frente com seu marido com respeito a isso. O que você tem que fazer é o seguinte, 2 coisas. Primeiro, entender que a amizade deles já vem de longa data. Não vai acabar assim. E nem é justo você exigir que ele acabe com a amizade que ele tem com o amigo de tanto tempo. Então você tem que respeitar essa amizade e muitas coisas relevar, as coisas que não são importantes, fingir que não vê. É uma coisa que você vai tolerar desde que não seja nociva ao seu relacionamento. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que ela tem que colocar limites nas coisas que realmente a importunam e são sérias. Você vai ter que colocar o pé no chão e dizer, não, eu respeito a sua amizade com ele, acho excelente, porém, você vai ter que me respeitar neste e naquele ponto. Seja bem específica no que você não aceita e coloque essa regra, esse limite para o seu marido. A regrinha é você não falar mal do amigo. É justamente seguir essas direções que o Renato acabou de dar. Respeitar, relevar muita coisa e colocar limites naquilo que você também não vai aceitar. Claro que você não tem que aceitar tudo. Né? Não aceitar o inaceitável, né? E ser firme com respeito a isso. E seu marido, você tem que colocar essa condição. Na verdade, é a sua condição. Se ele disser, não, eu não vou mudar e eu vou continuar fazendo o que você acha que é inaceitável, então você vai ter que colocar para ele, então você vai ter que se casar com seu amigo, porque você vai me perder. Então, essa é a questão que você tem que colocar para ele. Okay? E se você está também numa situação assim difícil no seu relacionamento e quer o nosso conselho aqui da Escola do Amor, visite o site escoladoamorresponde.com e preencha o formulário com a sua questão. Agora vamos a um assunto pouco falado, até porque homens não costumam se abrir, desabafar, trancam os problemas, né? Os seus medos a 7 chaves, num lugar de bem difícil acesso, até para os amigos e para as parceiras. Mas é hora de bater um papo sério sobre isso e nada mais justo do que dar a palavra para eles. Solidão masculina. Que papo é esse? Vamos saber agora. Anderson, Robert, William e Fábio. Eles não se conhecem, mas têm algo em comum. Todos já sofreram a tal solidão masculina. Quando vocês se deram conta que estavam sentindo essa solidão masculina? Olha, para mim foi após o casamento, o rompimento do casamento, porque a gente tem aquele conceito de formação, a mulher ideal, o casamento para a vida toda, cria família, né, e vai expandindo. Foi realmente nesse momento. Fui ficando mais isolado, ela também, cada um no seu canto, né? E aí vai batendo algo que você sabe que não tá bom e você começa a se atentar para isso, né? Para mim, no começo, era assustador você pensar em ficar sozinho. Os rapazes não têm um relacionamento sério há um tempo. Com isso, ficaram ainda mais solitários. Eu gosto de ter um tempo para comigo, ficar sozinho. E a outra pessoa é difícil entender que você precisa do seu tempo. Eu tive um casamento muito feliz de 19 anos. Acho que, de certa forma, a solidão ela não está ligada diretamente ao teu relacionamento, ao teu casamento. Você pode se sentir sozinho, casado, pode se sentir sozinho num ambiente de amigos. O homem tem dificuldade, né, em reconhecer essa solidão masculina. Quando a gente demonstra sentimentos, o choro, quando demonstra solidão, você está mostrando fraqueza perante a sociedade. William, para você, a solidão masculina existe mesmo? Claro que existe. O homem, ele não foi condicionado a se abrir, né? Questão de formação, de educação, até de machismo.
diferente da mulher. A mulher se relaciona melhor com isso porque tem mais confidentes. O homem, devido à nossa sociedade, ele se reprime muito mais. Robert é holandês e há 3 anos mora no Brasil. Para ele, a solidão está relacionada à cultura do país. A Holanda é assim ou não? Não está totalmente, cada situação é diferente, né? Mas a maioridade a gente abrir mais para mostrar os sentimentos, fraquezas. Então, aqui está um pouco mais diferente, é uma coisa cultural. Todos já viveram essa situação da solidão. E você? Não deixo de ser, deixa? Também um parceiro nisso. Isso me fez procurar ajuda terapêutica há alguns anos. E a gente tenta lidar com essas situações que são teoricamente consideradas difíceis, como a solidão, de uma maneira um pouco mais leve, um pouco mais suave. Agora, o homem que ele expõe demais os problemas para um outro amigo, ele é considerado fraco? Silêncio. Eu acho que não. Com certeza não, claro que não. Por quê? Eu acho errado, porque quando você não abrir, você não vai buscar a solução também. Quando vai fechar, o que vai resolver? Você vai resolver nada. Eu acho que a sociedade condena. Quem aqui liga para o amigo para desabafar? Eu faço isso. Eu também. Você também? Eu nunca fiz. Nunca fez? Nunca fiz. Por que nunca fez? Não sei, eu tenho excelentes amigos, mas eu nunca liguei para alguém e falar, olha, eu tô com esse problema. Não. Apesar de não exporem os problemas, eles revelam que contam tudo, mas não para a mesma pessoa. Para cada um você confia de uma certa maneira em abrir certas situações, tá? Por quê? Porque para as pessoas não colocarem em pauta a sua força, a sua virilidade, provavelmente, é isso? Para você não demonstrar a sua fragilidade. Isso não é ser meio individualista? Sim, concordo. O homem é individualista? Sou, totalmente. O homem é, sim, individualista. Mas a partir do momento que você começa a ter um entendimento de que a solidão ela é um ato humano, então indifere se é o sexo masculino ou feminino. Será que isso é cultural? Será que eles estão se retraindo por conta da independência da mulher? Ou será que foram programados e só agora estão conseguindo se manifestar? Tudo isso e mais um pouco é o que esclarece a psicóloga Juliana Teixeira. Acompanhe. Nos enredos hollywoodianos, o que não faltam são homens solitários. As histórias são de filmes, mas podem facilmente serem encontradas no dia a dia. Para esta psicóloga, a solidão masculina é comum entre os homens, mas é importante ficar atento. Primeiro, parar para pensar, se ele de fato está se sentindo sozinho, com relação ao que ele está se sentindo sozinho, Se ele tem pessoas próximas, o porquê que ele não está dividindo isso com essas pessoas que são próximas, que são de confiança, se caso ele percebe que ele não tem pessoas próximas de confiança que ele possa dividir aquilo que ele está vivendo, ele pode inclusive pensar em procurar uma assistência profissional com um psicólogo. Eu acho que eles não sabem lidar com os sentimentos, essa é a grande questão. Eu acredito que para eles falar de uma coisa que eles não entendem é difícil. Eu acho que tem uma coisa cultural, o homem ele não está acostumado a colocar para fora os sentimentos como a mulher. Então eu acho que ele demora mais, a gente tem que puxar. Eles colocam armadura porque eles se sentem mais fortes. Na realidade, eles sentem tanto quanto nós, mas eles não têm, digamos assim, a humildade de dizer que estão precisando de ajuda ou que estão carentes. Como nós, mulheres, falamos muito, eles acham que se eles se expressarem, eles vão estar sendo um pouquinho mais abertos, um pouquinho mais femininos. Mas não é verdade. Se expressar é normal, é natural, pode falar. Eu não vou achar que ele é menos homem por causa disso. Então, Renato, dê a dica pra gente. Como fazer o seu parceiro se abrir com você sem invadir o espaço? O grande erro da mulher, quando ela quer que o marido se abra, é ficar usando apelos emocionais. Como, por exemplo, você não me ama, por isso que você não fala comigo. Você tem que se abrir mais, você tem que se abrir mais, você tem que ser igual fulano. Ou ficar adivinhando também, o que você está pensando, chateando ele o tempo todo. Isso não funciona com o homem. O que normalmente funciona com o homem? O que funciona com o homem, normalmente, é a lógica. O homem funciona na base do raciocínio. Para você ajudar ele chegar à conclusão que você quer,
você tem que apresentar informações importantes, ajudá-lo a seguir um raciocínio para o final que você quer, que é que ele venha se abrir, que ele venha buscar ajuda, enfim. Então, por exemplo, se o seu marido está com depressão, então você tem que, não é simplesmente chegar para ele e falar, pô, se anima, vamos sair, não é assim que você vai ajudá-lo. Você tem que chegar para ele e falar sobre o que ele está passando no sentido de sintomas dessa doença. Veja só o que eu encontrei aqui a respeito do que você está passando. Traga informações para ele. Olha, eu encontrei esse livro acerca desse respeito. Informações. Se você der informações para ele e deixar que ele decida, isso vai ser o melhor passo para que ele venha chegar às próprias conclusões. E cuidado com a forma que você aborda isso também, né? Porque às vezes nós usamos as nossas redes sociais para deixar assim uma frase, um comentário, alguma coisa, algum blog que a gente escreve que ajuda os homens, né? E muitas mulheres, sem noção... Vão lá e marcam o marido no Facebook. Olha, essa aqui é para você. Viu? Não falei pra você? Totalmente sem noção, expondo o marido na frente de todo mundo nas redes sociais, exatamente qual o problema que ele tem. Aí faz a pessoa não querer nem ler, nem querer saber, né? Nem falar com a pessoa que pode ajudá-lo, né? Então, ela tem que mostrar, ela tem que indicar o livro, o blog, o que for, mas de uma forma sábia. Né? Olha aqui, eu li isso, achei que você ia gostar. Achei interessante, olha que inteligente, olha isso. Traga informação e deixe que ele chegue às próprias conclusões. Mas é claro, a conclusão já foi preparada por você, porque a informação que você trouxe é a informação que vai levá-lo àquela conclusão. Então, trabalhe em trazer as informações que ele precisa. E outra coisa, Renato, às vezes o homem está calado porque ele está tendo um dia estressante. Então, quando o Renato está estressado, quando ele está quieto, eu sei que ele está nervoso, eu fico quieta, eu não fico lá. E aí, fala pra mim, abre seu coração, fala o que tá acontecendo. Eu não faço isso porque isso vai irritá-lo. Isso só vai ter o resultado contrário. Agora, o assunto é sério, não tem nada de brincadeira, porque se você pesquisar, você vai ver que homens se suicidam 4 vezes mais do que mulheres. Sabe por quê? Uma das razões é porque eles se fecham nos seus problemas e não buscam ajuda. 4 vezes mais suicídios entre homens do que entre mulheres. Então, isso é algo para ficar alerta. E por isso que nós vamos fazer amanhã, domingo, nós vamos fazer uma palestra especial. Eu estarei fazendo juntamente com a Cristiane. Queremos convidar todos os maridos, pais, filhos, jovens, seja você qual idade, você homem, eu quero convidar você para estar na palestra que nós vamos fazer amanhã, às 18 horas, aqui em São Paulo, no Templo de Salomão. Nós normalmente fazemos essa palestra para pais e filhos e amanhã teremos um momento especial para nos dirigirmos aos homens. Você, homem, está convidado para estar conosco. Essa palestra é gratuita, começa às 18 horas em ponto, não chega atrasado, as portas se fecham 5 minutos antes. Você, mulher, quer ajudar o seu marido, o seu filho? Faça agora convidá-lo. Esforce-se para estar presente também ao lado dele nessa palestra amanhã. Porque a palestra vai ser boa para elas também. Exatamente. Veja mais sobre essa palestra. Feita especialmente para pais e filhos, essa palestra poderia ter mudado o desfecho da história do Kleber. Infância e adolescência destruídas. É assim que Kleber, hoje aos 33 anos, resume boa parte de sua vida. Brigas, desentendimentos e violência eram constantes na vida do rapaz. Situações que deixaram marcas jamais esquecidas. Tudo bem, Kleber? Tudo bem. Obrigado por receber o Love School na sua casa. Quer dizer, agora você não mora mais aqui. Sim, sim. É difícil entrar nessa casa hoje? Bastante. Nesse exato lugar, eu fui agredido, eu fui muito humilhado, eu vi minha mãe sofrer os maiores traumas da sua vida e não pude fazer nada. Então aqui eu vivi literalmente uma história que eu não gostaria de estar contando agora, mas fez parte do meu passado. Então aqui, quando tínhamos a possibilidade de ficar juntos, assistir uma televisão ou algo parecido, ficávamos eu e meus irmãos. Só que poucos eram os momentos que a gente tinha essa possibilidade, na verdade, né? Porque
Meu pai era muito carrasco, muito exigente. Eu diria que ele era literalmente um ditador. Ele batia em vocês? Bastante, bastante, de uma maneira descomunal, assim, uma coisa absurda. Quando ele cruzava essa porta, o que você sentia? Pânico. Quando ele estava são, ele ainda conseguia manter um determinado controle. Mas quando bebia, aí as coisas fugiam do controle assim totalmente. Ali ele batia na minha mãe, ele quebrava as coisas dentro de casa. Tínhamos que sair para procurar abrigo de casa de amigos, parentes. E era uma sensação assim absurda. Era como se a gente estivesse fugindo da morte mesmo. Teve algum fato marcante? A nível de agressão, tem um que eu lembro assim com muita clareza, que para mim foi o limite. Mesmo pequeno, eu reagi nesse dia, que foi uma agressão que ocorreu lá fora. Tinha bebido e aí deu um ataque de fúria nele. E aí quando eu percebi que isso ia respingar na minha mãe, foi onde eu fui para cima dele, né? Para tentar defender minha mãe, e aí ele acabou me agredindo, me machuquei muito. E ela, para defender a gente, ela acabava apanhando, nos tirava de casa. Tinha algum momento de carinho? Meu pai era... não consigo lembrar. Pai, ele dá exemplo. Ele não fala, ele mostra. E meu pai nunca me mostrou nada. Eu nunca absorvi nada dele. Durou quanto tempo essas agressões? De 20, 25 anos apanhando. Dado momento, a minha mãe, assim, chegou no limite. E ela falou ela nos chamou, lembro até hoje onde foi. Ela nos chamou lá fora e falou pra gente que não dava mais. Que tudo que vinha acontecendo já beirava o insustentável e que ela não ia mais ficar com ele. E ela perguntou um a um para que nós nos posicionássemos, se queríamos ficar com ela ou com ele. E aí, de uma maneira assim, bem unânime, nós dissemos que ficaríamos com ela. E daí por diante ela começou a se posicionar nesse sentido. Essa história poderia ter sido diferente se Kleber e sua família tivessem buscado ajuda. E é isso que Renato e Cris vêm fazendo, todos os domingos às 18 horas no Templo de Salomão. Eles apresentam uma palestra de transformação para pais e filhos. E às quintas-feiras, às 10 e às 20 horas, uma palestra dedicada a casados e solteiros. Não deixe de participar. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas nós estamos preparando muitos assuntos para a semana que vem. Obrigada, alunos, e até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.